Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje. Tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Não se esqueça da Loja Assombrada e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Combinado? Vamos então para os relatos de hoje e o primeiro deles é este daqui. A sombra que nos assombrava. Oh, é uma moça, eu acho que nos conta, mas vamos ver. Olá, Ana e assombrados, eu tenho 25 anos e acompanho vocês há muitos anos. Já enviei um relato contando sobre uma experiência que tive em minha infância com uma suposta doppelganger da minha mãe. Desde sempre eu fui cercada por acontecimentos sobrenaturais e se eu enviar todos, daria, sei lá, umas 5 horas de relatos. Eu cresci no meio religioso e, como citado no relato anterior, essas situações sempre são vistas como atormento do diabo em minha vida. Eu nunca tive alguém para me orientar ou me explicar sobre as coisas que passei. A única coisa que recebi foi um vai orar. E foi o que eu fiz. O que eu sempre fiz. Aos meus 17 anos, uma irmã da igreja foi usada para me dizer que a minha visão espiritual seria aberta. Como se já não bastasse as coisas que eu sempre via. Deus me perdoe se foi pecado, gente, mas eu repreendi aquelas palavras imediatamente. Eu sempre tive medo e não me sentia pronta para ver o que quer que ele tinha para me mostrar. Depois disso, algumas coisas aconteceram e, por incrível que pareça, eu não senti medo. Talvez Deus tenha me capacitado para aguentar, ver e sentir, não sei. Mas uma coisa eu sei. Eu senti uma autoridade muito grande que não havia antes. Bom, vamos agora sim para o relato. Essa foi uma introdução. O ano era 2023 e eu morava em uma cidade do Mato Grosso. Eu estava sempre no meio das programações da igreja. Já falava até que ali era minha casa. E lembro de acordar em uma sexta-feira e ter uma sensação muito estranha de alguém presente em meu quarto. Ignorei, levantei, tomei um banho e fui trabalhar. Eu não vi nada, mas constantemente, independentemente de onde eu estava, sempre olhava para trás ou para algum ponto específico, podendo sentir que havia algo ali. Eu me arrepio só de lembrar. Eu tinha 23 anos, estava trabalhando de babá e na casa dos meus patrões só estava a criança de 3 anos e eu nesse dia. Em um certo momento eu comecei a sentir uma vontade enorme de chorar. E as lágrimas caíam sem parar. E mesmo sem entender nada, eu comecei a orar e clamar o nome de Jesus e pedir para que ele me fizesse saber o motivo de estar daquele jeito. Deu 3 horas da tarde e o garotinho que eu cuidava dormiu. Ele sempre teve facilidade para dormir. Os pais levaram em diversos especialistas para saber se... de facilidade não. Gente, olha só, eu li facilidade onde estava escrito dificuldade. Tá, ele sempre teve dificuldade para dormir. Os pais levaram em diversos especialistas para saber se eram gases, dores, insônia. E sempre diziam que ele era uma criança saudável e que não tinha nada. Mas durante o sono ele continuava acordando aos berros. Passou uns 10 minutos após eu ter colocado ele para dormir e ele começou a chorar muito alto, como se tivesse assustado com algo. Levantei rápido do sofá e quando cheguei no quarto dele, ele estava deitado, encolhido no canto da cama com as mãozinhas tampando os olhos. Acendi a luz e rapidamente o peguei no colo. Ele escondia o rosto em mim e me apertava muito forte e a vontade de chorar veio novamente. Naquele instante, eu cantei um hino da harpa cristã, orei e acalmei ele. Dei um lanchinho e de forma espontânea, enquanto brincava, eu perguntei: meu bem, por que você acordou tão rápido? Você dormiu por 10 minutinhos só. E ele, com a boca cheia, brincando com os carrinhos, respondeu: tinha um bicho lá e ele pegou aqui, disse apontando para a perna. Ana, eu estremeci. Deixei ele brincando e voltei para o quarto dele. Parei perto da porta e olhei para todos os lados.
foi quando eu senti um arrepio olhando para debaixo da mesinha que tinha no quarto. Na mesma hora, eu me aproximei e falei: eu não sei o que você quer, mas ele é só uma criança. Em nome de Jesus, eu te repreendo e proíbo você de atormentá-lo novamente. Saia daqui e leve tudo de ruim junto com você agora. E orei mais uma vez e voltei para a rotina. Saí do trabalho às 5 da tarde e quando cheguei em casa, me arrumei rapidinho e fui para a igreja. Lá, Deus usou um irmão para falar comigo e disse: sei o que tem passado e tenho dado poder em suas mãos. Eu sou teu Deus e não deixarei nada, nem ninguém, tocar em um fio de seu cabelo, porque é minha escolhida. Saí aliviada e aquele peso que eu carregava antes já não sentia mais. Voltei para casa e antes de dormir eu fiquei mexendo no celular um pouco. De repente, de canto de olho, eu vi uma massa escura perto do meu guarda-roupas. Eu larguei o celular para olhar e aquela coisa em formato de homem correu muito rápido para debaixo da minha cama, como um animal. Eu estava tão cansada que só falei o seguinte: já chega, de novo não. E fui dormir. A minha mãe tinha o costume de sempre orar de madrugada e nesse dia não foi diferente. Às 3 da manhã em ponto, eu acordei com ela no meu quarto falando em línguas, com a Bíblia na mão, orando com autoridade, repreendendo alguma coisa. Eu não consegui levantar, pois estava tomada por um sono incontrolável. Meus olhos mal ficavam abertos, então eu voltei a dormir novamente. Quando acordei, ela veio falar comigo a respeito e eu vou contar como se fosse a visão dela, tá? Eu acho que é a mãe dela contando agora. Ela disse assim: eu estava dormindo e de repente eu vi o meu espírito fora do corpo. Eu me via deitada na cama. Eu tenho certeza que não foi um sonho. E enquanto eu estava fora do corpo, eu vi diversos demônios pairando sobre a minha cabeça e a do fulano, que no caso é meu padrasto, marido dela. E eu repreendi aqueles espíritos malignos e eles se aproximavam mais e não saíam. Até que eu me vi de volta ao meu corpo, mas eu não conseguia me mexer de forma alguma e nem conseguia falar. Quanto mais eu tentava clamar o sangue de Jesus, mais desesperada eu ficava por não conseguir. Então, vindo da direção do seu quarto, eu vi um ser todo preto andando como um animal. E ele subiu na parede de frente para a cama e ficou ali parado, me olhando. Meu corpo começou a tremer e do nada eu acordei daquele tipo de sonho, né? E comecei a orar para tirar o que estava aqui. Bom, a minha mãe sempre me conta sobre as experiências dela fora do corpo e das paralisias que tem durante o sono. Isso é algo que carregamos desde sempre na nossa família. Eu espero poder um dia compartilhar todos com vocês. Na segunda-feira que eu fui trabalhar, eu fui conversar com a minha patroa sobre o sono do Fulaninho Júnior, e ele havia conseguido finalmente descansar a noite toda. E esse foi o relato de hoje, Aninha. Obrigada por sempre estar presente no meu dia a dia e um grande abraço para você e para sua linda família. Um beijo para você, muito obrigada. Então, esse menino chorava muito, né? Levaram no médico tudo e não era nada assim de saúde, mas ela sentiu que havia alguma coisa ali, repreendeu aquilo com autoridade, né? Aquela coisa que a gente sempre fala aqui, você falar pá, sem medo, firme. E fez ali as orações e tal, e aquilo parece que de fato foi embora e a partir dali o menino conseguiu dormir. É o que eu falo, existem casos quando a criança chora muito e não é encontrado nada assim clínico, não tem nada de saúde para que seja aquilo, tem que investigar também, terror noturno, não sei, né? Algumas coisas, mas também tem que dar uma olhadinha do lado espiritual, né? Para quem acredita, eu já ouvi várias histórias assim de crianças que tinham esse medo, não conseguiam dormir, muito choro durante a madrugada e de repente, após um benzimento, alguma coisa assim, às vezes até mudar de casa, a criança assim milagrosamente simplesmente para
não chora mais e dorme. É o que faz a gente pensar se não é algo espiritual da casa ou ali ao redor. E outras sombras, né? Esse caso dela, esse sono excessivo que você não consegue ficar com o olho aberto, eu já senti isso, né? E é num momento onde, não sei se parece que você tá um pouco lá no astral, um pouco aqui. Esse negócio eu não entendi só se a mãe dela fazendo oração foi a mãe dela aqui no físico ou se foi a projeção dela no astral. Não entendi direito, porque acho que as duas coisas aconteceram, né? Mas muito interessante, muito bem. Vamos para o próximo relato, que é: o homem que me ajudou era um anjo? Vamos ver. Olá, Ana, Matheus e todos que assistem o canal. Eu me chamo Fulana e agradeço desde já pela leitura do meu relato. Se houver nomes, estarão trocados. Obrigada. Peço desculpas também caso o relato seja longo. Não é não. A história aconteceu em 2011. Não é uma história de terror, mas é algo que me deixou bastante intrigada até os dias de hoje. Eu trabalhei cuidando de crianças. Elas eram irmãs. Olha, mais uma? Elas eram irmãs. A mais velha eu vou chamar aqui de Bia e a mais nova de Andréia. Não lembro as idades exatas, mas elas eram crianças ainda. Andréia, a mais nova, era a que mais precisava de cuidados. A mais velha, Bia, já era mais independente. Ambas estudavam em escolas diferentes. A Bia ia de transporte privado para a escola, já a Andréia ia a pé. Então, eu levava e buscava todos os dias, de segunda a sexta, nos meus horários. A Andréia sempre foi uma criança muito difícil. Havia momentos nos quais ela era meiga, mas na maioria das vezes ela era pirracenta. Foi através de uma dessas pirraças que a história começa. Eu fui buscá-la na escola e nesse dia ela estava extremamente difícil de se lidar. Não queria me obedecer, não queria caminhar, gritava e brincava de se esconder. Teve um momento que eu falei para ela assim: Andréia, se você não me obedecer, vai ficar aí sozinha e vai perder o lanche da tarde. Vamos, por favor, não seja ruim. Assim a gente evita problemas com a sua mãe. A mãe dela, que é que vou chamar de Maledite, era muito parecida com a Andréia, tanto fisicamente como nos comportamentos. Às vezes ela era meiga, sim, mas na maioria das vezes ela era bem desagradável. Eu fazia de tudo para não contrariar, mesmo sabendo que eu não ia ficar muito tempo naquele serviço. A Andréia estava incontrolável nesse dia e eu já estava prestes a chorar, quando do nada, nessa brincadeirinha de se esconder e tal, a menina some da minha vista. Aí eu comecei a chamar por ela em voz alta e nada dela responder. Eu fiquei em pânico. Nesse dia, do nada, não tinha ninguém na rua. Até que um senhor, que eu não lembro o nome, se eu me lembro bem, ele não disse o nome para mim. Esse senhor aparece na rua caminhando, tranquilamente. Eu olhei para ele e pedi imediatamente ajuda. Ele pediu para eu explicar com mais calma o que estava realmente acontecendo. Eu disse que a criança que eu cuidava tinha desaparecido e que eu estava com muito medo de ter acontecido alguma coisa com ela. Nós procuramos pelas ruas do bairro e nada. Ele me acalmava bastante. Ficamos aproximadamente 1 hora procurando a Andréia e eu admirei bastante a paciência e a ajuda daquele senhor, já que naquele momento era umas 4 da tarde, mais ou menos. Seria o horário no qual ele também deveria estar trabalhando, né? Bom, ele me disse que trabalhava também com crianças. Ele disse que era motorista escolar privado. Eu senti muita confiança nele. Até que do nada, durante as nossas caminhadas, eu recebi uma ligação da mãe da Andréia dizendo que a menina teria entrado em uma creche próximo à escola e estava à minha espera. Nossa, eu fiquei muito aliviada, pedi desculpas à mãe da menina e levei a Andréia para casa. Andréia, isso. Tá. O senhor, muito gentil, nos acompanhou até a casa da Andréia. Ele ofereceu bombom para Andréia e ela também gostou muito dele. Ele a aconselhou de nunca mais fazer isso e ela ouvia tudo quietinha. Eu expliquei sobre a patroa difícil que eu tinha, então pedi para que ele me
me passasse o seu número de telefone para explicar a história caso a Maledite não acreditasse na minha versão. Ele deu o número de celular e me desejou tudo de bom. E eu senti uma paz mesmo, mesmo que a situação tenha sido muito tensa. E aí tudo voltou ao normal de forma rápida. Eu contei a história para Maledite, ela não aparentou estar preocupada, graças a Deus, não brigou comigo. Depois de alguns dias, eu pensei em ligar para aquele senhor e agradecê-lo por tudo mais uma vez e perguntar como ele estava. Mas achei estranho, pois o número do celular não existia. Eu ainda continuava deixando a Andréia todos os dias na escola, no mesmo bairro e no mesmo horário. Bairro esse no qual ele dizia fazer o transporte escolar privado. Mas eu nunca vi esse homem por lá. Era comum encontrar com algumas mães de crianças, algumas crianças, funcionários. Mas ele tinha desaparecido. Hoje eu não trabalho lá, me mudei de cidade. Depois de muitos anos, analisando melhor a história essa que eu jamais vou esquecer, eu tenho certeza que esse senhor foi um anjo enviado por Deus. Eu tô feliz em relatar essa história no seu canal, pois quando eu conto isso para as pessoas, ninguém acredita. Eu acredito sim em seres espirituais que são enviados para a Terra para nos ajudar nos momentos mais difíceis e depois de ter nos ajudado, desaparecem e só nos deixam as lembranças daquele momento mágico. Um grande beijo, Ana. Um beijo para você, muito obrigada. E eu digo que isso acontece sim. Acontece a forma de, por exemplo, parece que algumas pessoas de carne e osso mesmo daqui são usadas para nos ajudar, como anjos enviados mesmo. Mas eu acho que no fundo eles têm um tipo de inspiração, né? Alguma coisa fala para eles fazerem alguma coisa e tal, que dá certo e ali eles ajudam a gente. Sabe, tipo Deus trabalhando através de pessoas daqui mesmo para ajudar outras pessoas. Mas existem alguns casos, como este, que aparece uma pessoa do nada, te ajuda, faz coisa ali e a pessoa some do nada também. Tem um relato de uma moça que ela fez eu acho que ela é de Portugal, se não me engano, e fez um amigo aqui no Brasil. Um relato muito bonito. E aconteceu lá um grande problema. Como que foi? Eu acho que é isso. Conto ou não conto pra vocês, vocês querem? Eu não lembro o nome do relato, gente. Mas enfim, o amigo dela acabou infartando num posto. Ela tava sozinha, ela não sabia pra quem ligar, o que fazer. E desesperada, de repente uma moça chegou ali, falando que era médica, deu toda assistência, ajudou, esperou a ambulância junto com ela. Ela totalmente perdida, né? Acho que ela estava indo embora para o país dela. Eu sei que essa mulher fez tudo, acalmou, ficou com ela, do nada, assim. Só que eu não me lembro, essa mulher sumiu depois também, uma coisa assim. Tem relatos próximos aqui da minha família, onde teve um casal, parentes nossos, já idosos, sofreram um acidente de carro. O carro capotou, mas eles saíram bem dali. Só que assim, era um lugar onde não tinha ninguém, não tinha casa, não tinha empresa. E a hora que eles estavam dentro do carro, tinham saído do carro, engatinhando, sabe, assim, tinha um casal lá, já ali, do lado do carro. E aí eles ajudaram, deram assistência, ajudaram a ligar pra, né? Ficaram ali, pelo menos uma companhia, alguém que só a presença já te dá uma calma, né? Você não tá sozinho no lugar, né? Sem ninguém. Eles estavam ali, ajudaram tudo. Aí a hora que chegou, não sei se ambulância, polícia, alguma coisa assim, que aí eles foram lá, falaram, nossa, eles chegaram. Aí eles foram lá, dar nome, dar não sei o que lá, aquela burocracia e tal, porque graças a Deus tava todo mundo bem. Aí que eles viraram pra falar com esse casal, pra agradecer até. Eles simplesmente sumiram, não tinha mais ninguém ali. E ela conta que era um lugar que não tinha carro estacionado, não tinha moto estacionada. Eles não escutaram carro se aproximando, nem se afastando. E outra, se esse pessoal parou pra ajudar, tudo bem, mas
não dá tchau, né? O que seria normal ali seria a pessoa chegar e falar, nossa, tá tudo bem? Então a gente vai indo, tá? Que bom que ficou tudo bem. Você vai, tchau, muito obrigada. E a pessoa pega o carro, ou a moto, ou volta pra casa, sei lá. Mas do nada, sumiram os dois e eles não sabem dizer pra onde que foi, nem como veio, sabe? Então existem esses casos, sim. Se você começar a procurar, ou alguém que tá assistindo deve ter alguma história desse tipo. E a gente aqui no canal tem várias, né? Dessas pessoas que surgem pra ajudar de alguma forma e da mesma forma some. Eu acredito sim que são anjos em formas de pessoas, né? Aqui pra nos ajudar. Vamos pro próximo relato? Vamos. Eu pergunto, eu mesmo respondo. Que é este daqui. O que estava me enforcando? Quem deitou comigo na cama e passou a mão nos meus cabelos? Olá, assombrados, eu sou a fulana e vou contar um relato pra vocês. Eu sempre quis falar isso. Brincadeiras à parte, olá Ana, Matheus, bebês, pets e assombrados. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu me chamo Fulana, tenho 28 anos e moro em Fortaleza, Ceará. Ana, minha experiência com o mundo sobrenatural começou quando eu tinha 7 anos de idade. Desde então, vi e vivi muitas coisas relacionadas a isso. Cresci em um lar muito desestruturado. Meu pai era cheio de espíritos ruins, endemoniados, sabe? Então, eu vi e vivi muitas coisas assombrosas, e ele também. Mas essas histórias ficam para uma próxima vez. Hoje eu quero contar 2 situações que ocorreram comigo e que sempre me intrigaram, e que lembro cada detalhe até hoje. A primeira ocorreu quando eu fui morar um tempo ali com os meus avós. Meus pais tinham se separado e eu, como estava terminando o ensino médio, não pude ir para o bairro que a minha mãe estava. Então morei com meu pai no início, mas não nos entendíamos e acabei indo morar com os meus avós. Um tio e uma tia, que moravam vizinho à casa do meu pai. Enfim. Um dia eu estava dormindo e o cômodo que eu dormia era de frente para a cozinha, não tinha porta. Então, da cama eu conseguia ver a minha avó lavando louça. Então era lá que eu estava dormindo quando de repente senti um peso no meu tórax, como se alguém tivesse subido, como se alguém estivesse em cima de mim, sabe? E em seguida eu senti algo me enforcando. Eu fiquei paralisada, consegui abrir os olhos, mas não conseguia me mexer. Creio que estivesse na paralisia do sono. Enfim, senti aquela coisa me sufocando e ouvi uma voz muito horrível falar meu nome. Uma voz masculina, grossa, rouca. Eu olhava para minha avó, que estava lavando louça, tentava gritar, mas não conseguia. A voz não saía. E não conseguia me mexer também, como havia dito anteriormente, né? E aí eu comecei a orar em pensamento, quando de repente consegui me mexer e soltei um grito chamando pela minha avó. Ela olhou para mim assustada, perguntando o que tinha acontecido, e eu resolvi não contar. Imaginei que pudesse ter sido só um pesadelo, talvez. Então só falei para ela que tinha sido um pesadelo mesmo. E voltei a dormir. Ana do céu, eu juro. Quando eu estava pegando no sono de novo, novamente senti aquele peso no tórax e a sensação de estar sendo enforcada. E novamente a paralisia. Só que dessa vez aquela voz dizia, vou te matar. E eu entrei em pânico internamente, já que não conseguia me mexer. E voltei a orar. Até que finalmente consegui me mexer de novo e dessa vez contei para minha avó o que tinha acontecido. Ela, por ser cristã, repreendeu e fez uma oração em mim. E consegui dormir novamente. O segundo acontecido que me lembro bem e me intriga até hoje também, foi um dia em que todos tinham ido dormir na casa da minha tia, em um outro bairro, e só eu e meu tio ficamos em casa. Eu estava deitada para dormir já e o meu tio estava dormindo na sala, quando eu senti a cama afundando, como se alguém tivesse deitado do meu lado, sabe? Em seguida, senti alguém passando a mão nos meus cabelos. Nesse momento, deu um arrepio, um gelo que percorreu todo o meu corpo. Rapidamente, virei com o celular aceso para olhar e não tinha ninguém. Levantei, que bom, né? Já pensou, vira assim que a luz do celular tem alguma coisa ali, ai.
Eu levantei rápido para ver se não podia ser o meu tio, mas ele dormia, roncava como uma pedra. Dormia como uma pedra, né? E roncava até, como é de costume. Além do mais, eu não teria dado tempo dele levantar e voltar para a sala. Sem contar que eu nunca poderia achar que o meu tio faria aquilo. Ele sempre foi muito respeitoso comigo. Eu só fui olhar mesmo porque eu queria achar uma resposta lógica para aquela situação. Mas no fundo eu sabia que aquilo que deitou do meu lado e passou a mão nos meus cabelos não era humano. E como já havia passado por inúmeras experiências desse tipo, eu só orei. Me cobri toda e tentei dormir. Enfim, peço desculpas pelos relatos terem sido tão longos, imagina, não foi. Mas essas foram 2 de várias experiências que tive com o sobrenatural, que prometo contar em outro momento. Espero que leia os meus relatos, adoro o canal e assisto há anos. Um beijo a todos e fiquem com Deus. Um beijo para você, muito obrigada. E isso eu acho que é algo até comum de acontecer, que as pessoas não contam muito, mas a gente tem vários relatos desse tipo no canal. Já aconteceu comigo também. Então é algo assim que não é tão incomum como a gente pode pensar. Você aí já teve uma experiência desse tipo? Conta pra gente, envia o seu relato ou deixa aqui nos comentários também, se for comentário que seja sempre com respeito e tal, tá? Próximo relato, a coisa no meu quarto. Oi Ana, me chamo fulano e moro no estado do Maranhão. Esse acontecido foi no ano de 2015, eu tinha 15 anos na época. Os meus pais saíram para uma festa de aniversário de uns amigos, mas como a festa terminaria muito tarde, pedi a eles que deixassem eu ficar em casa, pois eu não estava afim de ir, sabendo que só teria adultos bebendo e conversando, coisas que não me interessavam. Depois de muita insistência, eles deixaram eu ficar. Lembro que eles saíram por volta das 6 da tarde e eu fiquei assistindo TV. Fiz minha janta e estava na sala. Já era por volta de meia-noite quando resolvi ir dormir, pois estava com sono. Lembro que deitei, apaguei as luzes e nesse momento eu senti um certo medo por estar sozinho em casa, mas acabei adormecendo. Acabei despertando no meio da madrugada. Não tive coragem de olhar no relógio. Mas tinha constatado que os meus pais ainda não haviam chegado, pois eu teria ouvido o carro entrando e a porta da garagem abrindo. A sensação de medo era enorme. Eu estava virado de frente para a parede, com as costas em direção à porta do quarto. E comecei a escutar uma voz grave e rouca falando. Olha para mim. Você está curioso para ver quem está atrás de você? Abre o olho. Mas minha pau, meu querido. Confesso que o medo era grande, mas uma força fazia com que eu sentisse vontade de virar e olhar para saber o que era aquilo. Aquela voz insistia, pedindo que eu olhasse. De repente eu ouvi uma outra voz. Dessa vez era uma voz masculina, só que mais leve, calma e tranquila, que dizia: não olhe, você não precisa ver. Se você olhar, vai se traumatizar. Mantenha os olhos fechados e durma. É isso mesmo. E a voz grave, demoníaca, tornava a falar: isso é bobagem, olha pra mim, olha, rapaz medroso. Eu sou medroso mesmo, é por isso que eu não vou olhar. Pode ficar aí, tá, eu vou dormir. Misericórdia. No mínimo aquilo queria que olhasse, a hora que você olha, você vê a coisa fake, aquilo, aí que você tem medo, aí ele se usa, usa e abusa do teu medo, aí ele cresce pra cima do seio, não sei o que, tá, por isso, queria causar medo. Bom, e a voz grave, dizia aquilo, isso é bobagem, olha pra mim e tal. E a voz calma e tranquila respondia: isso que tá atrás de você é um ser horrível. Seus olhos nunca mais esquecerão daquilo que você vê. Não olhe, eu vou te proteger e não vou permitir ele te tocar. Mas se você olhar, eu não vou poder impedir, pois ele está muito perto. Também, a voz calma também não ajuda, assim, não precisa falar que ele está muito perto, que ele é muito feio, só fala para não olhar mesmo assim, que eu não olho. Ai, a voz calma também dá medo falando essas coisas, que esse bicho está perto. Bom, Ana, aí começou uma batalha entre aquelas vozes. A voz demoníaca pedindo para eu olhar, a voz calma dizendo que eu não olhasse. Eu só sei que eu acabei sendo acometido por um sono enorme e acabei dormindo.
acordando depois com o barulho do carro dos meus pais entrando na garagem. E aí, quando eu olhei no relógio, era 5:30 da manhã. Bom, esse foi o relato, espero que tenham gostado e perdoe os erros ortográficos, estou escrevendo pelo celular. Fique com Deus. Um beijo pra você, muito obrigada. Ai, gente do céu, credo, né? Será que tudo isso foi por conta daquele medinho que surgiu de repente por estar sozinho de noite, né? Deu um medinho. Ou aquilo que estava ali já tentou causar um medo para ele se abrindo e ele entrando cada vez mais na energia dele, né? Usando o medo aí tudo. E aí talvez o espírito bom, protetor, foi lá e fez com que ele ficasse com muito sono para evitar maiores problemas. Já aconteceu isso com você? Conta pra gente. Eu lembro de ter relato aqui, sim, onde duas vozes ficam falando com a pessoa. Faz isso, a outra fala, não faz, não olha, né? Não olha. Vários relatos. Bom, relatos, próximo, né? Próxima história agora. Relatos sobre jurar em vão e suas consequências. Nossa, vamos ver. Venho através deste e-mail compartilhar com você um relato muito pessoal que aconteceu com uma pessoa da minha família. Acredito que ele possa interessar ao seu canal, pois envolve algo que considero sobrenatural e, ao mesmo tempo, um alerta sobre o poder das palavras. Em 2023, infelizmente, eu perdi um primo de apenas 6 anos de idade. Até hoje não sabemos exatamente quem foi o responsável, mas tudo indica que houve uma grande maldade envolvida. Já havia te enviado um relato sobre esse caso anteriormente. O que quero contar agora é o que aconteceu logo após isso. Um outro parente da família, de maneira totalmente desrespeitosa, debochou da situação. Isso mesmo, Ana. Ele zombou do luto da minha tia e do meu tio, colocando música alta e, ao ser questionado pela mãe dele sobre a falta de respeito, respondeu: "Não é meu filho que morreu?" Meu Deus. Minha tia ficou muito abalada e contou tudo para a mãe dele, que foi tirar satisfação. E foi nesse momento que ele disse assim: "Eu juro pela minha filha que eu não falei isso." Eu juro pela minha filha que eu não falei isso. Bom, Ana, dias depois, a filha dele ficou doente, muito doente. Foi internada com meningite. A mesma doença que os médicos suspeitavam que o meu priminho pudesse ter tido. Ela passou dias no hospital, também teve bronquiolite e, ao receber alta, infelizmente ficou com sequelas permanentes. Eu acredito muito que as palavras têm poder. E depois disso eu passei a acreditar ainda mais. Você acha que isso influenciou o que aconteceu com a filha dele? Eu sinceramente acredito muito no sobrenatural. Beijo, Ana, beijo também para todos os assombrados. Estou ansiosa para ouvir este relato contado na sua bela voz. Muito obrigada e que Deus abençoe. Um beijo para você, muito obrigada. Então, já vi, não sei, mas é muita coincidência, né? Nós temos vários relatos aqui também desse lance de cuidado com o que sai da sua boca, né? Histórias aqui ao redor da minha família também, que minha avó contava, onde tem coisas desse tipo que acontecem quando a pessoa zomba, faz chacota com uma situação que não é motivo de riso, de brincadeira, né? Alguma coisa acontece com a pessoa, tipo para ela apagar a língua, sabe? Aí que eu falo, gente, isso é coincidência? A minha avó conta que tinha um homem no sítio, ele vendia coisas, eu acho, ele sempre passava ali por aquela rua onde morava uma mulher que tinha uma filha que era muda, né? E esse homem sempre passava e fazia aquele trocadilho do tipo, ei, você não tem uma mudinha pra me dar, não? E dava risada. Ele fazia alusão a uma muda de planta, mas meio que zombando da filha da mulher, que era muda. E toda vez que esse homem passava na frente da casa dela, ele fazia essa brincadeira, né? Essa brincadeirinha de mau gosto. Até que um dia a mãe da menina virou pra ele e falou: "Olha aqui, meu senhor, eu não tenho pra te dar não, mas Deus tem muitos pra dar." Falou isso só.
E a minha avó conta que esse homem teve 3 filhas e as 3 eram, acho que surda, muda, né? Porque nasce surda e não desenvolve a fala também, se não me engano. Foi isso, 3 e não uma. As 3 que nasceram eram assim. Então, e as palavras daquela mãe, né, que já estava ressentida por ter aquele tipo de brincadeira feito comigo. Justamente a mesma coisa que ele tirava o sarro da menina. Então, minha avó contava dessa história lá no sítio que aconteceu. E eles conheciam as pessoas e tal, as histórias. Então, é bem isso mesmo. Cuidado com o que sai da tua boca. Não sei nem se é pelo juramento aqui, né? Em vão. Mas pelo deboche numa situação que não é brincadeira. Vamos pro próximo e último relato de hoje, gente, que é este. Quaresma. Quaresma sempre tem relato aqui de Quaresma, o ano inteiro. Obsessor no escritório. Bom, olá Ana Paula, olá a todos. Meu nome é Fulana. Vou adorar ser chamada de Fulana. Acompanho o canal desde 2016. Seus relatos me ajudaram demais nessa época que foi tão difícil pra mim. Que bom, fico feliz. Sempre quis que um relato meu fosse lido por você no canal. Olha que tenho muitos. Contudo, vamos logo para esta história aqui. Esse é bem curtinho. Eu trabalho num escritório de advocacia como secretária. Abro e fecho o escritório. A minha chefe, que é esposa do dono do escritório, fica em uma sala mais à frente, enquanto eu fico em outra sala, próximo da sala do dono, que fica mais afastada da entrada principal. Nas sextas-feiras, a maioria dos advogados ou chegam bem tarde, quase no horário de fechar, ou nem vão. Nesse dia, que foi há uma semana, no caso aqui, quando ela enviou esse relato aqui, enfim. Ah, tá. Ela enviou em abril. Onde estou? Nesse dia, achei. Nesse dia, que foi há uma semana, estava apenas a minha patroa e eu lá. Cheguei primeiro, abri tudo, incluindo a sala do meu chefe, isso tudo por volta de umas 2:30 da tarde. Aliás, chovia muito esse dia. Uns 20 minutos depois de eu ligar todos os computadores, a minha patroa chegou. Por causa dos trovões e relâmpagos, eu fiquei na sala dela. Enquanto nós duas conversávamos sobre o temporal, ouvimos como se a fechadura da porta da sala do meu patrão estivesse abrindo, o que era estranho porque a porta já estava aberta. Tanto a minha chefe como eu ouvimos e fomos lá. Tudo estava exatamente como eu deixei, não havia ninguém além de nós duas no escritório. Não dá para dizer que é vento, porque vento não vai pegar na fechadura e virar para abrir, né? Essa não foi a única vez que coisas estranhas aconteceram. Eu já ouvi como se a minha chefe estivesse me chamando, sendo que nem no escritório ela estava mais. Meu patrão já ouviu isso também, como se fosse eu ou uma outra advogada, como se estivéssemos chamando. Nessa sexta-feira, no caso do dia 11 de abril de 2025, quando todos já haviam ido embora, eu estava sozinha na sala do meu chefe, finalizando um documento para enviar na segunda-feira, e eu ouvi como se alguém tivesse aberto a porta da minha sala e ainda derrubado alguma coisa no chão. Fui olhar para ver se não era nenhum cliente e infelizmente não tinha ninguém. Pelo menos não tinha ninguém vivo lá. Finalizei rapidinho o documento, fechei tudo e saí dali correndo. Enfim, Ana, é isso. Esse não é muito assustador, mas é isso. Beijos, espero que leia e que goste do relato. Um beijo para você, muito obrigada. Então, esse é um caso que eu não penso muito como sendo fantasma, espíritos, né, no lugar. Por quê? São sempre atividades do cotidiano deles. É escutar chamar com voz de pessoas que trabalham ali, escutar a porta dali abrindo ou fechando, gavetas, as coisas do local mesmo se mexendo, como se tivesse alguém do lado de lá em atividade no mesmo espaço. Um espírito ficaria ali fazendo, mexendo, abrindo porta, fechando, chamando outra pessoa com voz. Pra quê? Né? Alguém que trabalhou lá, morreu e continua trabalhando? Acho que não há um histórico disso aí, senão ela teria contado. Aí que entra um lance que
me parece que acontece às vezes em alguns lugares, que é esse choque de realidades paralelas. Né? Lá vai eu falar de outra dimensão, mas você entendeu? Por exemplo, em alguns lugares dá a impressão que há esses choques e você... Ai, que susto! Olha as crianças que, né, por exemplo, a realidade onde eles estão trabalhando, mas fazendo algumas outras coisas, se entrelaça um pouquinho com esta daqui. Então, alguém daqui chama, né, numa outra realidade, outra pessoa daqui escuta. Alguém daqui abre uma porta lá, alguém daqui escuta. Sabe, essas coisas, fica meio as coisas meio entrelaçadas do lado de lá e do lado de cá, mas as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Agora, por que isso ocorre em alguns pontos, alguns lugares, eu não sei. Algumas condições físicas, quânticas ali, não sei o que faz isso acontecer, mas parece que tem alguns lugares que isso ocorre, né? Geralmente quando há esse tipo de interação, eu escuto alguém chamar o meu nome, fazer, abrir porta, fechar, é um movimento do dia a dia que realmente acontece ali, sabe assim? Não sei. Qual a opinião de vocês? Me digam. Deixa aqui nos comentários. Se for comentar, que seja sempre com respeito, por favor. Cuidado com o que sai da sua boca e cuidado com o que você digita, né? As suas intenções, na verdade. O que você põe pra fora. E se tem uma história, envie o seu relato pra gente, ok? Um grande beijo e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!